Eu estava ali com o resultado na mão e não tinha outra explicação. Era um milagre. O problema que me assombrou por anos, que tirou o meu sono e minha paz, simplesmente sumiu da noite para o dia. Eu chorei, agradeci a Deus com toda a força da minha alma e pensei, pronto, minha vida mudou para sempre. Eu tinha recebido meu sinal, minha prova, de que Deus existia e me amava. Só que eu não fazia ideia de que essa euforia toda ia durar pouco. Algumas semanas depois, o vazio voltou e com mais força do que nunca. E a verdade que eu estava prestes a descobrir era muito mais profunda, sólida e, sinceramente, muito mais chocante do que qualquer milagre que eu pudesse imaginar. A crise e a dúvida. Antes disso, minha fé era um castelo de areia. Eu vivia numa busca sem fim pelo extraordinário, pelo espetacular. Meu relacionamento com Deus parecia um gráfico da bolsa de valores. Picos de euforia em cultos emocionantes e quedas livres na segunda-feira de manhã. Eu precisava de sinais, precisava sentir, ver, tocar. Eu era viciado no arrepio. Se Deus não se manifestasse de forma barulhenta, para mim era um sinal de que Ele não estava ali, que não me amava, e eu chegava a duvidar da minha própria salvação. Minhas orações eram uma lista de supermercado, um chamado de emergência para um bombeiro celestial que tinha que apagar todos os incêndios da minha vida. Senhor, resolve isso. Deus, me tira daqui. Pai, faz um milagre na minha vida financeira, na saúde, no relacionamento. E quando um desses incêndios era apagado de forma dramática, como no caso que eu contei, eu sentia minha fé validada. Eu tinha a prova. E por um tempo, isso bastava. Mas a paz que vem de um evento isolado é tipo a energia que vem de um doce. Te dá um pico de alegria e depois te deixa mais cansado do que antes. Algumas semanas depois do meu milagre, a vida seguiu. Outros problemas apareceram, as mesmas inseguranças, os mesmos medos, aquela sensação de não ser bom o bastante. Tudo começou a rastejar de volta para o meu coração. E junto com tudo isso, uma pergunta terrível começou a me corroer por dentro. Se Deus fez aquele milagre, por que eu ainda me sinto assim? Por que a paz não durou? O problema foi resolvido, mas o vazio na alma continuou aqui. Aquele suposto milagre, em vez de ser a base da minha fé, se tornou a primeira rachadura em tudo que eu achava que sabia sobre Deus. A verdade chocante foi bem nessa fase de desilusão que eu topei com algo que virou o meu mundo de cabeça para baixo. E não foi uma visão, nem uma voz do céu. Foi uma ideia, um conceito que de primeira parecia meio frio e distante, mas que aos poucos se tornou a âncora que minha alma precisava desesperadamente. A ideia era mais ou menos assim. E se a principal ação de Deus no mundo não for quebrar as regras da natureza, mas sim sustentar cada uma delas, a cada segundo, com um propósito. Pensa num mestre jardineiro. A gente fica impressionado quando ele faz algo rápido e drástico, tipo um enxerto que dá fruto quase na hora. A gente chama isso de milagre. Mas a gente esquece que é o mesmo jardineiro que faz o sol nascer toda manhã, que manda a chuva, que cuida da terra, que guia o crescimento lento e quase invisível da semente até ela virar uma árvore forte. Esse processo, esse trabalho constante que a gente não vê, não é menos ação do jardineiro do que o enxerto rápido. Na verdade, é a ação principal e mais fundamental dele. E eu comecei a entender que eu tratava Deus como um mágico de emergência, um gênio da lâmpada que eu chamava para fazer truques espetaculares. E com isso, eu estava ignorando a obra mais profunda e constante dele. A Bíblia chama isso de providência. A soberania de Deus não é só sobre ele poder fazer milagres quando quer, mas sobre ele estar no controle de tudo o tempo todo. Cada batida do meu coração, cada avanço da medicina, cada conversa difícil que me faz crescer, cada dia de trabalho, tudo é sustentado pela mão dele. A verdade chocante não era
que Deus não faz milagres. Ele faz. E a Bíblia está cheia deles, apontando para Cristo. A verdade chocante para mim foi que a falta de um milagre espetacular não significava a ausência de Deus. Significava que ele estava trabalhando através do processo. Significava que a cura que vem pela mão de um médico é um presente de Deus, tanto quanto uma cura instantânea. Significava que a sabedoria que a gente ganha ao passar por uma dificuldade, em vez de ser magicamente tirado dela, era, na verdade, a mão de Deus me moldando a transformação da fé. Essa única mudança de perspectiva demoliu e reconstruiu minha vida espiritual por completo. Foi um processo lento, mas as diferenças foram bem concretas. Minha vida de oração, por exemplo, mudou da água para o vinho. Antes eu orava exigindo que Deus mudasse minhas circunstâncias. Senhor, me tira essa dor. Senhor, resolve esse problema. Agora eu oro pedindo força e sabedoria para glorificar a Ele dentro das minhas circunstâncias. A oração virou menos sobre fugir do fogo e mais sobre encontrar a presença de Deus no meio da fornalha. E eu comecei a orar não para que Deus fizesse a minha vontade, mas para que meu coração se alinhasse com a vontade dele, que é sempre boa, mesmo que o caminho seja um processo doloroso, em vez de um milagre. Minha forma de ver o sofrimento foi revolucionada. Antes, qualquer dificuldade era um sinal de que Deus estava bravo, distante, ou que minha fé era fraca. Cada luta era uma crise de fé. Depois eu comecei a entender o que Paulo quis dizer em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas incluía o sofrimento, a espera, a frustração. Deus não estava mais ausente na dor. Ele estava presente, usando a própria dor como ferramenta, como um cinzel para me esculpir a imagem de Cristo. A busca não era mais por uma vida sem problemas, mas por uma fé que não se abala no meio deles. Até minha leitura da Bíblia se transformou. Eu parei de caçar nas Escrituras por fórmulas mágicas ou promessas de milagres que eu pudesse reivindicar para mim. Em vez disso, eu comecei a enxergar a grande e majestosa história da redenção. Os milagres na Bíblia não eram eventos aleatórios para fazer as pessoas se sentirem bem. Eles eram marcos, sinais que apontavam para uma realidade muito maior. A cura de um cego apontava para Jesus como a luz do mundo. A multiplicação dos pães apontava para ele como o pão da vida. A ressurreição de Lázaro era uma prévia da sua própria ressurreição. E os milagres não eram o fim. Eram setas apontando para quem Deus é e o que ele estava fazendo em Cristo. A fé que dependia do próximo arrepio foi trocada por uma confiança sólida, uma certeza que não treme na base, quando não tem um sinal visível, porque ela não se baseia no que Deus faz por mim no momento, mas em quem Ele é o tempo todo. Soberano, bom e sábio. Olhando para trás, hoje eu vejo que aquilo que eu chamei de milagre foi, na verdade, só um evento. Um evento bom, pelo qual eu sou muito grato, mas ainda assim só um evento. O verdadeiro milagre, o milagre que mudou a minha vida, não foi a solução daquele problema. O verdadeiro milagre foi a transformação do meu coração. Foi Deus, na sua misericórdia, me tirar de uma fé infantil, baseada em eventos e emoções, e me firmar sobre a rocha sólida da sua soberania e da sua providência. O maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém não é mudar as circunstâncias do lado de fora. É mudar um coração de pedra por um coração de carne, que confia nele não pelo que ele pode dar, mas por quem ele é. Isso sim é um milagre que dura para a eternidade. Muito depois que a euforia de qualquer evento passageiro vai embora. A paz de verdade não veio de um milagre pontual, mas de finalmente entender o caráter de Deus de uma forma mais profunda, mais bíblica,
e infinitamente mais segura. E isso me faz querer te perguntar uma coisa: será que você também está aí esperando um milagre, quando na verdade Deus quer te levar por um processo de transformação? Será que a sua fé está dependendo do próximo grande evento, enquanto você ignora a mão dele trabalhando em silêncio nos detalhes do seu dia a dia? Eu adoraria saber o que você pensa sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Qual foi a sua experiência com esse assunto? Você já se sentiu frustrado, esperando um milagre, ou já viu a mão de Deus agindo no processo? Vamos conversar. Deixa o seu comentário. Acredite, essa é uma conversa que pode mudar tudo. Agradeço demais por sua valiosa companhia até o final do vídeo. Que Deus o abençoe com graça sobre graça. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.